Explicando religiões em 1 minuto. Espiritismo. O Espiritismo é a fé revelada por Allan Kardec. Na Europa daquela época, aconteciam manifestações espirituais por todos os lados. Mesas que giravam sozinhas, tabuleiros para falar com os mortos e médiuns. Os espíritas acreditam que Allan Kardec conseguiu unir a religião cristã e a ciência para explicar os fenômenos espirituais de seu tempo. Para o Espiritismo, todos os seres humanos são médiuns, ou seja, canais de comunicação entre o mundo material e o imaterial. Existe um debate sobre se a fé espírita é cristã ou não, pelo fato de a Bíblia cristã costumar ser bastante utilizada entre os espíritas, como uma das várias referências literárias sobre o mundo espiritual. Mas eles não acreditam que Deus seja uma trindade, nem que Jesus seja Deus, mas o homem mais evoluído de todos os tempos, um chamado espírito de primeira ordem. O que diferencia os espíritas é a crença em reencarnação, evolução espiritual vida após vida, e a capacidade de se comunicar com os espíritos desencarnados. Candomblé. O candomblé é uma religião monoteísta que acredita na existência da alma e na vida após a morte. Nesta religião, acredita-se que os orixás são intermediários entre o mundo espiritual e o mundo material, e que eles podem influenciar a vida das pessoas de diversas maneiras. Cada pessoa tem um orixá protetor, que guia e protege durante a vida. Outra crença central do candomblé é o axé, que é uma força vital que permeia todas as coisas. O axé pode ser transmitido através de rituais, objetos sagrados e cânticos, e é fundamental para o equilíbrio e harmonia na vida das pessoas. Dentro do candomblé, existem grupos diferentes onde cada um segue tradições específicas das culturas africanas, de onde se originaram, mas todos possuem o mesmo propósito de culto aos orixás. Embora candomblé e umbanda compartilhem origens parecidas, o candomblé é mais rígido em suas práticas e tradições africanas. Um exemplo dessa diferença entre as duas é que no candomblé há sacrifício de animais em alguns casos específicos, embora não seja uma prática recorrente. Cristianismo católico. Literalmente uma das maiores organizações do mundo, com quase 2 bilhões de fiéis espalhados por todos os países, a Igreja Católica foi fundada pelo apóstolo Pedro em Roma, o primeiro Papa, e segue até hoje numa sequência perfeita. A Igreja é rigidamente estruturada, com a hierarquia dos padres, bispos, arcebispos e o Papa, e possui normas bem claras para quase todas as situações possíveis. Os católicos consideram a Igreja o reino de Deus na Terra, e os 7 sacramentos garantem a boa obediência aos seus dogmas. Além disso, a teologia católica tem uma ênfase maior na intimidade com Deus por meio da razão e da lógica, sem negar os mistérios da fé e os milagres. Judaísmo. Os judeus não acreditam em Jesus. Essa é uma religião monoteísta que acredita na existência de um Deus supremo e todo-poderoso. Os judeus acreditam que Deus criou todo o mundo em 7 dias, sendo sua criação mais importante o homem, feito à sua imagem e semelhança. Originalmente, o homem habitava no paraíso, mas após desobedecer a Deus, foi expulso, e a história na Terra começa. Depois das histórias épicas dos primeiros homens, Deus fez um pacto com Abraão, de que seus descendentes formariam um povo e viveriam numa terra prometida. O símbolo desse pacto é a circuncisão. Eventualmente, eles vão parar no Egito, onde são escravizados, mas depois são libertos por Deus, através de Moisés. Nessa fuga, foi revelada a lei divina, o Torá, que descreve como os homens devem viver suas vidas e organizar a sociedade para estar na graça de Deus. Ao chegar à Terra Prometida, os israelitas passam por altos e baixos, enquanto diversos profetas anunciam a vinda de um Messias. Durante o Império Romano, são exilados uma última vez de Israel, e seu templo sagrado é destruído. Eles se espalharam pelo mundo, mas conseguiram manter a fé, preservando a cultura, os costumes, os laços familiares e o estudo das escrituras nas sinagogas. Umbanda. A Umbanda é uma religião brasileira que foi oficialmente fundada no início do século XX, com raízes que remontam a práticas religiosas africanas. A Umbanda acredita em um Deus supremo, geralmente chamado de Olorum, que é o criador do universo. Essa é uma religião sincrética, ou seja, que combina elementos de diferentes religiões. Por exemplo, santos e divindades católicas são associados a orixás, que são divindades de origem africana. Nesse contexto, Jesus na Umbanda seria Oxalá,
o orixá mais elevado da tradição e um grande mestre espiritual. Outro exemplo seria São Jorge, que na Umbanda seria Ogum. Também há forte crença na comunicação com espíritos e na evolução espiritual, conceitos que são a base do espiritismo. Nessa religião acredita-se que alguns espíritos evoluem para guias espirituais, as chamadas entidades. Essas entidades são conhecidas como pretos velhos, pombagiras, entre outros. O culto na Umbanda ocorre em terreiros, onde há a incorporação de entidades pelos médiuns. Durante os rituais, os médiuns são possuídos por espíritos para transmitir mensagens, realizar curas espirituais e ajudar as pessoas a resolverem problemas. Islamismo. O Islã é a crença na revelação do profeta Maomé sobre o Deus único, cuja palavra em árabe é Allah. Maomé nasceu em Meca, no ano de 571. E foi ele quem acabou com o politeísmo na Arábia, unindo suas tribos. Seus seguidores acreditam que, aos 40 anos, ele recebeu uma visita do anjo Gabriel, que o fez o único mensageiro de Deus, concluindo a tradição que começou em Abraão e que até então estava em Jesus. Depois, Maomé foi para Medina, onde se tornou um líder político e religioso. Por isso, o livro sagrado dos muçulmanos, o Alcorão, contém normas sobre a fé e sobre como governar conforme a vontade de Deus. Os muçulmanos acreditam em um Deus uno, que nunca virou homem, que não pode ser representado e que exige submissão total. No dia do juízo final, eles serão julgados segundo a sua obediência. É fundamental negar outros deuses, rezar 5 vezes ao dia, fazer caridade, jejuar durante o Ramadã e, se possível, fazer pelo menos uma peregrinação até Meca na vida. Logo após a morte de Maomé, os islâmicos conquistaram boa parte do Velho Mundo, mas também têm suas divisões internas. Os Mormons se consideram cristãos, mas não cultuam a cruz. Preferem louvar o Cristo vivo, que, segundo eles, teria aparecido na América depois da ressurreição. O livro dos Mormons é considerado um segundo testamento de Jesus. A religião nasceu da visão profética de um adolescente nova-iorquino chamado Joseph Smith no começo do século XIX. A ele teria sido revelado que Jesus Cristo ressuscitou na América do Norte. Uma religião também chamada de Igreja de Jesus Cristo dos Santos dos Últimos Dias. O templo em estilo gótico levou 40 anos para ser construído. Os Mormons acreditam que as famílias não se dissolvem nunca, nem depois da morte, e vão continuar juntas por toda a eternidade. Para eles, conhecer a genealogia familiar é quase tão importante quanto o jejum e as orações. Também a crença de que parentes falecidos podem ser batizados mesmo depois da morte, para alcançarem a salvação. Eles não bebem, não fumam e acreditam que o casamento, desde que celebrado no templo, é para toda a eternidade. Nesse ambiente de rigidez moral, namorar só a partir dos 16 anos. Sexo só depois do casamento e com uma só pessoa. Diferentemente do que muitos pensam, a poligamia não é mais permitida pela igreja. Mas houve um tempo em que o casamento de um homem com várias mulheres não só era permitido, como encorajado. A lei foi recebida pelo profeta Joseph Smith, o fundador da igreja, como um mandamento de Deus. Décadas depois, o mandamento seria revogado com outra revelação. A prática da poligamia foi abolida pela igreja há mais de 100 anos, mas a imagem continua muito associada aos mormons, que tentam se livrar deste estigma. O coral de 360 vozes que o presidente Ronald Reagan chamou de Coral da América é um dos maiores tesouros da igreja e tem levado a fé mormon aos 4 cantos do mundo. Adventistas. A religião adventista é uma denominação cristã protestante que surgiu no século XIX. Os adventistas têm como base doutrinária a Bíblia, mas tendo algumas crenças específicas que diferenciam a igreja das outras denominações cristãs. Os adventistas guardam o sábado como o dia de descanso e culto. Portanto, desde o pôr do sol de sexta-feira até o pôr do sol de sábado, os adventistas evitam fazer qualquer coisa que fuja ao descanso, como, por exemplo, trabalhar, sair para festas ou até mesmo se entreter. A igreja acredita que Jesus retornará de maneira visível e gloriosa para estabelecer seu reino e julgar a humanidade. Os adventistas promovem um estilo de vida saudável, recomendando uma dieta vegetariana, abstinência de álcool, tabaco e outras substâncias prejudiciais.
Essa prática se relaciona à crença de que o corpo é um templo do Espírito Santo. Diferente de outras denominações, os adventistas acreditam que, ao morrer, a pessoa entra em um estado de inconsciência até a ressurreição no retorno de Jesus. Cristianismo presbiteriano. Lutero não foi a única pessoa que resolveu sair da Igreja Católica e criar uma versão diferente do cristianismo. Inspirado por ele, um teólogo na Suíça, chamado Calvino, criou uma teologia ainda mais distinta. Os calvinistas acreditam que, na realidade, Deus já escolheu um grupo de pessoas que serão salvas, e não há nada que possa ser feito em relação a isso. Essa ideia central diferencia de outras correntes que acreditam na possibilidade das pessoas alcançarem a salvação através da fé. Para os calvinistas, é impossível o homem alcançar a salvação por si próprio, por ser corrompido pelo pecado em todos os aspectos. Eles defendem uma vida e um culto regrados e simples, com igrejas menos decoradas que as católicas e luteranas. Além disso, o calvinismo enfatiza a soberania de Deus em todas as coisas, o que significa que cada evento e decisão na vida humana faz parte do plano divino.